Fala, meu querido, chegamos com a terceira questão da prova da FUVEST 2023, prova de segunda fase. Essa questão é uma questão, acho que mais tranquila, você vai ver que o aluno que possivelmente foi para a segunda fase já ao longo do seu cronograma de estudo já deve ter feito questões muito próximas a essa que foram cobradas. Assim como na questão número um enunciado bem curtinho e três questões abordando temas diferentes, aí temas próximos, mas temas diferentes ao longo de cada uma desses temas, cada uma desses itens. Vamos lá então, se você não está inscrito aqui, nos ajude, se inscreva no canal, também mande suas perguntas se for necessária aqui a gente resolver. Bora então, ó, então na questão número 3 ele fala que um mergulhador em um lago de águas calmas. Tá bom. Esse mergulhador possui massa de 75 quilos. Vamos marcar aqui as informações importantes. Ó, a massa do mergulhador 75 e ele tem um volume corporal de 70 litros. Para o mergulho, ele acopla em si um cilindro de ar de 15 quilos e volume de 10 litros. Maravilha. Então, isso aí já é um dado aí também importante para a gente. Estando completamente imerso na água, o mergulhador e o cilindro, o mergulhador para de nadar. Ele afundará ou subirá até a superfície? Bom, aqui é uma questão clássica de empuxo, né? Porque, veja, admitindo que esse mergulhador não tem a ação de nenhuma outra força além da força peso e da força empuxo, deixa eu fazer aqui um desenho dessa situação. Ele está aqui, esse rapazinho, ele está aqui com uma, um, um- um- um cilindro de oxigênio aqui atrelado a ele, e ele vai receber a ação, vou colocar até um pouquinho mais, com maior aqui, ó, ele vai receber a ação de duas forças, a força peso e a força empuxo. Então, se a gente calcular aqui, como ele está totalmente imerso dentro da água, fica fácil a gente poder calcular tanto o empuxo quanto o peso também, não precisaria saber essa informação, mas como ele me deu as massas aqui, vai ficar bastante tranquilo a gente resolver essa questão. A gente precisa saber quem que é maior, o peso ou o empuxo. Se o peso for maior, ele vai afundar. Se o empuxo for maior, ele vai subir até a superfície. Vamos calcular então? Ó, primeiro, o peso é dado por massa vezes a gravidade. Como o cilindro está junto dele, né? Ele está aí, o cilindro está acoplado aí ao mergulhador, ele está na mesma eles estão fazendo um peso para baixo no mesmo sentido, eu vou dizer que a massa total que empuxa esse corpo aqui para baixo, né, considerando peso, cilindro e corpo, um único corpo, vai ter uma massa de 90 quilos, que é os 75 mais os 15, vezes a gravidade de 10, tendo um peso para baixo aqui de 900 newtons. Maravilha. Então achei que esse peso aqui puxando para baixo, 900 newtons. O empuxo, ele é dado pela densidade vezes o volume vezes a gravidade. Veja que nós precisamos saber a informação. Nós admitimos aqui que ele está em um lago de águas calmas e ele fala a densidade da água, que é 1 kg por litro. Então, admitindo que isso aqui seja 1 kg por litro, eu vou ter uma densidade em quilograma por litro, logo o volume precisa estar em litros. Ou seja, o volume total tem aqui de 80 litros que vão ser a soma do volume do corpo mais o volume do cilindro, vezes a gravidade. Portanto, esse empuxo vai ter um total de 800 newtons. O que dá para a gente então considerar dessa situação, né? O peso é maior que o empuxo. Então, logo, esse mergulhador afundará. Então, respondendo o item A, ele vai afundar, e a resposta fica claro, pois o peso. Aí você poderia escrever isso, acho que essa demonstração desses cálculos seria importante, é maior do que o empuxo, é maior que o empuxo. E assim, acho que o corretor da sua prova aceitaria sem problemas e você garantiria esse primeiro ponto, né? Essa primeira pontuação é importante para você ir bem nessa prova, né? Então vai afundar, pois o peso é maior que o empuxo. Então a força que puxa ele para baixo é maior que a força que puxa ele para cima. Maravilha. Então assim a gente já fechou esse primeiro ponto. É, Agora, no item B.
Então agora o que que a gente vai fazer? Ó? A gente está falando que durante o mergulho, o mergulhador consulta um manômetro de pulso e verifica que sua pressão total absoluta local é de 2 atm. Qual a profundidade que o mergulhador está? Então, como é que ele me deu as informações de densidade da água, o valor da gravidade e que 1 atm é 1 vezes 10 a quinta? Era importante você lembrar que a pressão total que esse mergulhador está é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Tema aí muito estudado nas questões de hidrostática. Mas, vou fazer um traço aqui para a gente dividir, para dividirmos essa questão. Então, ó, como eu sei que o peso dele, não, a pressão total dele é de 2 atms, é muito, a gente fala isso durante as nossas aulas, né? Mas que na água, a cada 10 metros de profundidade, você tem um aumento de 1 atm. Só que não seria bom, numa prova de segunda fase, colocar talvez essas justificativas. Isso poderia gerar um problema para você. Então, já que ele te deu todos os valores, demonstre, né? Coloque a justificativa para isso a partir da análise que a gente tem da equação. Vejam, então o que a gente poderia dizer? A pressão dele é de 2 atm, então se eu tenho que 1 atm vale 1 vezes 10 a quinta, 2 atms valem 2 vezes 10 a quinta pascal. Nós vamos usar o pascal como padrão. A pressão total, então, dele vai ser 2 vezes 10 a quinta. A pressão atmosférica, ele falou para a gente, 1 atm, né? Essa pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta. E aqui eu vou ter a pressão hidrostática. A pressão hidrostática a gente pode usar dGH como equação, certo? Então, quando eu passo esse termo para cá, vou trazer essa resposta para cá. Ó. Quando eu passo ele subtraindo, vai ficar 2 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta. Isso é igual a dGH. Boa. Então, quando a gente tem números com base 10, né, você coloca o 10 a quinta em evidência e faz 2 menos 1. Ou seja, isso vai dar 1 vezes 10 a quinta é igual a dGH. Esse dGH a gente vai substituir. Então, 1 vezes 10 a quinta vai ser igual a densidade dele, a densidade da água, 1 vezes 10 a terceira. Tá? A gravidade vale 10 e a altura nós vamos achar. Então, se você fizer esse cálculo, vamos colocar aqui embaixo, vai dar 1 vezes 10 a quinta e aqui é igual a 1 vezes 10 a quarta vezes o h. Para que isso aqui seja igual, esse h, né, precisa de mais um 10 elevado à primeira para que se chegue que h é de 10 metros. Então aqui a gente chegou nessa solução. Como eu te disse, a cada 10 metros na água eu tenho um aumento de 1 atmosfera. Então aqui está a prova para você que isso aqui é verdade, né? 10 metros, a cada 10 metros de profundidade vai se aumentando uma atmosfera. Então aqui, se você quisesse dividir, né, ficaria 1 vezes 10 a quinta dividido por 1 vezes 10 a quarta. Isso daria 10, né? 10 elevado a 5 menos 4, 10 elevado à primeira, que é 10. Pronto, então isso aqui tranquilinho. No item C, aí a pergunta é: finalmente considere que o mergulhador estava no fundo do lago, onde a temperatura é de 7 graus Celsius. Temperatura aqui bastante que a gente usa normalmente em Kelvin, né? Então 7 a gente já relaciona isso com os 280 Kelvin. Eu falei que é 300, não. 280 Kelvin. Não sei se você se recorda, mas a temperatura em Celsius é o Kelvin menos 273. Para que isso aqui dê 7, né? Para que esse valor aqui dê 7, o K tem que ser 280 menos 273. Mas isso aqui é só um detalhe para que a gente faça a conversão de temperatura de Celsius para Kelvin. E a pressão é de 2,8 atm, já é bom, porque já são números que possivelmente vamos simplificar. Ele produz uma bolha de ar no volume V1. Então lá embaixo tem um volume V1, ela tem uma temperatura de 7 e uma pressão de 2,8. Ela sobe em direção à superfície quando a bolha estiver subindo até a iminência de atingir a superfície, onde a sua temperatura é de 27. 27 também é uma temperatura muito conhecida em Kelvin, é de 300 Kelvin.
né? Novamente aqui fazendo a mesma lógica, se aqui é 27, tem que ser 300 menos 273 para que dê os 27 graus Celsius. Bom, e aí ele quer saber o volume. E aí a gente usa o bom e velho Povotop VT, né? Então a gente usa P0V0 sobre T0 é igual a P1 V1 sobre T1. Aqui só um cuidado para que você não inverta os valores e tudo mais, né? Lá embaixo, ó, a bolha foi produzida no volume V1 lá embaixo. Então, lá embaixo ele vai ter a pressão de 2,8, ele vai ter um volume V1 sobre uma temperatura de 280. Lá em cima eu vou ter uma pressão, aqui em cima, né, eu tenho a pressão atmosférica apenas, né, pressão de uma atmosfera, o volume é V0, é o que eu não sei, sobre 300. 300 aqui. Então a gente pode simplificar, né? 2,8 e 280, que é 100 vezes maior. E a gente quer saber a razão entre V0 e V1. Então, para achar essa resposta, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima para ter um espaço legal aqui para vocês verem a resolução. Vai tirar isso aqui, mas vai ficar bom. Para a gente achar o V1, V0 sobre V1, eu passo esse V1 para cá, né? Então eu falo que o V0 dividido por V1 vai ser igual a 300 dividido por 100, que são os dois valores. Eu passei o 300 para cá e o 100 eu mantive aqui. Ou seja, a resposta vai dar 3. Prontinho. Com esse daqui, nós achamos a razão entre o volume da bolha lá embaixo e o volume da bolha aqui em cima. Então, são três respostas que eles estão procurando de nós, né? Então, a primeira é saber se ele vai afundar ou se ele vai subir. Ele afunda porque o peso é maior do que o empuxo. Aqui nós achamos a profundidade com que o mergulhador está quando a pressão é de 2 atm, 10 metros. E ele quer também a razão entre os volumes da bolha lá embaixo, V0, dividido pelo volume lá em cima. Aliás, ao contrário, né? O volume V0 é lá em cima, na superfície, e o volume lá embaixo, que é V1. Então, dividindo um pelo outro vai dar 3, e assim nós chegamos na resolução dessa questão número 3. Uma questão mais tranquila, né? De hidrostática, acho que deu para você acertar bem essa questão. Ficou qualquer dúvida? Manda suas mensagens para mim. Se você tiver qualquer problema, manda que a gente pode te ajudar cada vez mais. É isso aí. Se esse vídeo foi útil, se inscreve também, nos dê um like aqui para ajudar cada vez mais a gente nessas resoluções.